A gente está assistindo de camarote as pessoas trans de toda uma nação perderem os seus direitos. Esse é o cenário. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre como crianças e adolescentes trans perderam os seus direitos de fazer uma transição de gênero no estado do Alabama, nos Estados Unidos, assim, do nada. Quer dizer, não foi tão do nada assim, mas de um dia para o outro, essas pessoas simplesmente perderam o direito de viverem as suas vidas como elas percebem que suas vidas devem ser vividas. Foi isso que aconteceu. Para quem não sabe o que está acontecendo, e muita gente não sabe porque essa notícia ainda não reverberou tanto aqui no Brasil, nesse domingo, dia 8 de maio, o estado do Alabama, nos Estados Unidos, promulgou uma lei, né? Ou melhor, entrou em vigor uma lei que já tinha sido promulgada que faz com que todas as crianças e adolescentes trans do Alabama percam seus direitos de transicionarem. Porque essa lei proíbe que médicos façam qualquer tipo de intervenção, seja cirúrgica ou seja hormonal, qualquer tratamento médico mesmo, clínico, que acalme uma disforia de gênero em menores de 19 anos. E não além disso, a lei também proíbe que pais auxiliem os seus filhos a fazerem alguma mudança, alguma intervenção no seu corpo, seja por meio de cirurgia ou de hormônios antes dos 19 anos, mas obviamente apenas se for uma intervenção que ali seja para acalmar uma disforia de gênero. Porque se for uma criança, um adolescente trans que, sei lá, é muito baixinho para a idade e vai tomar hormônio de crescimento, né? Aí tudo bem, aí ainda tá permitido. Agora, se for para acalmar esse sofrimento da disforia, aí não pode. E talvez você esteja aí pensando, ai, tá bom, Samantha, mas tá proibido, mas as pessoas elas podem só burlar a lei, né, para fazer mesmo assim. Olha, mais ou menos, porque se você for um médico e você for denunciado por ter, enfim, auxiliado um adolescente trans a fazer essas intervenções, né? Se você tiver, por exemplo, receitado um bloqueador de testosterona para uma adolescente trans, né? É, e tiver receitado também estrogênio, ou só se você tiver receitado só bloqueador de testosterona mesmo, que geralmente é o tratamento que é feito para essas pessoas, você pode acarretar com uma prisão de 10 anos, tá? É punível ali com uma prisão de até 10 anos para quem auxiliar uma pessoa trans ali na sua transição de gênero. Então, assim, não é tão simples você burlar uma lei dessa, sendo que a pena é uma década de prisão. Não é tão simples. E essa pena também é válida para os pais, né? Se os pais eles tiverem conhecimento, se eles tiverem consentimento, ou se eles tiverem auxiliado ali os adolescentes ou tiverem procurado o médico para poder fazer esse tratamento e o tratamento tiver sido feito, esses pais também podem ser punidos com até 10 anos de prisão. E eu me toquei agora que eu esqueci de pinchar a sobrancelha. Infelizmente, parece que essa está sendo uma tendência lá nos Estados Unidos, né? Porque algum tempo atrás a gente teve a questão, né, da lei antipautas de identidade de gênero e de sexualidade sendo aprovada lá nos Estados Unidos, né, que proibia que em escolas os professores abordassem qualquer tema que fosse referente a identificações de gênero ou de uma orientação sexual dentro das escolas ali da Flórida, né? Se você não viu um vídeo que eu fiz sobre isso, você pode ver clicando no card aqui em cima. E eu recomendo, porque aquele vídeo é muito complementar a esse que eu tô fazendo aqui agora, né? Então, enfim, vai lá no card e assiste, porque ajuda mais a entender essa situação nos Estados Unidos. Inclusive, eu tenho que fazer aqui uma correção a algo que eu falei naquele vídeo, né? O vídeo que já saiu e há um tempinho só agora que eu fui lembrar de gravar a correção quanto a isso. É que lá eu falei que eu achava muito difícil que fosse ter alguma sanção contra a Disney, né? Que realmente o estado da Flórida iria tirar da Disney o status dela de poder agir dentro dos seus parques de Orlando como se fosse um estado à parte dentro dos Estados Unidos, né? Eu falei que eu achava muito difícil isso acontecer, mesmo que o governador da Flórida tivesse feito essas ameaças. Mas acontece que ele concretizou essas ameaças
E até nos links ali na descrição daquele vídeo eu coloquei notícia falando que ele tinha concretizado sim essa ameaça e a Disney perdeu esses seus direitos, né? Então, as coisas ali da Disney, né? O parque da Disney, agora ele tá sob legislação do restante do estado da Flórida, né? O que eu não sei exatamente como é que vai acontecer isso, porque agora também o estado da Flórida acabou ficando responsável pela manutenção do parque, né? Pela manutenção ali, por exemplo, de coleta de lixo do parque, dessas coisas que era arcada pela Disney, né? Isso vai aumentar os impostos dos contribuintes ali, né, das pessoas que moram no estado da Flórida, então eu não sei bem como é que isso vai ser aceito a longo prazo pela população da Flórida, né? Mas enfim, ele realmente concretizou a ameaça que ele estava fazendo, o que é bem bizarro. Mas voltando a falar aqui do estado do Alabama, esse projeto de lei já estava ali, né, correndo há algum tempo, no estado do Alabama. Inclusive, o governador do Alabama, que é o Kay Ivey, ele promulgou essa lei, né, ele assinou ali a autorização dessa lei no dia 8 de abril, mas ela só entrou em vigor um mês depois, né, que foi no dia 8 de maio. E assim, ainda pode ser que essa lei seja derrubada, porque tá em juízo agora, né, para ver se essa lei ela vai poder ser derrubada ou não. Porque acontece que nos Estados Unidos, né, é comum isso acontecer, né? Na verdade, em países onde tem divisão de três poderes, é comum isso acontecer, né? Se é aprovada uma lei que ela é muito absurda contra algum tipo de população, o judiciário pode ir lá e proibir essa lei, né? Tornar essa lei inconstitucional se ela de fato ferir a Constituição daquele país. Tanto que é por isso que a gente vê, às vezes, aqui no Brasil também, alguns estados indo aprovar alguma lei, depois o judiciário, seja por meio do STF, ou seja por meio do judiciário ali regional daquele estado, impedir que essa lei seja aprovada, né? Então, nos Estados Unidos acontece isso também. E essa não é a primeira vez que uma lei desse porte é aprovada nos Estados Unidos. Porque no ano passado, uma lei semelhante foi aprovada no estado do Arkansas, só que o juiz ali, né, tipo, ele. Pandora, não faz barulho, não. Só que aí o judiciário lá do estado do Arkansas é, percebeu que essa lei era inconstitucional, que ela era insustentável e proibiu que essa lei ela entrasse em vigor. Então essa lei no Arkansas que foi aprovada, ela nem chegou a entrar em vigor, né? Mas essa daqui no Alabama, não. O juiz que está responsável por julgar esse caso, né, por julgar essa lei, ele tá, tipo, empurrando, né, com a barriga e até o momento não tem uma previsão de quando que ele vai julgar, né, se essa lei é inconstitucional ou não. Ele disse que ainda está analisando os fatos. Então, a lei acabou entrando em vigor porque passou um mês desde que ela foi promulgada e a situação atual no Alabama é essa, aonde crianças e adolescentes estão impedidos de poder fazer algum tratamento médico para poder acalmar para poder acalmar sua disforia de gênero. A- é, Essas crianças elas ainda podem fazer outras coisas, né, em relação à transição delas, então elas, né, não estão proibidas de poder, por exemplo, usar roupas que sejam do gênero oposto ao do nascimento delas. Elas não estão proibidas de usarem um nome que seja diferente do nome do registro, do primeiro registro delas, né? Então, assim, as outras questões em relação à transição dessas pessoas não estão proibidas, mas todas as intervenções médicas estão proibidas. E quando a gente fala de transgeneridade, é muito difícil não falar das intervenções médicas, porque a maior parte das pessoas trans tem disforia com o seu corpo, né? Tem disforia com os caracteres sexuais secundários do seu corpo, né? Então, assim, quando você impede que essas crianças e adolescentes trans façam um bloqueio de testosterona, por exemplo, né? Quando você impede que elas atrasem a puberdade delas, quando você impede que elas bloqueiem ali o estrogênio no corpo delas, você está impedindo que elas façam a transição delas. Porque, assim, a gente está falando de pessoas que se reconheceram trans em uma idade cedo, né? E que tiveram coragem para iniciar essa transição.
Você impedir que essa pessoa inicie a transição dela, acalmando as coisas que dão disforia nela, é você impedir que essa pessoa tenha uma transição de gênero que seja mais adequado para ela. A maior parte dos psicólogos, né, pelo menos os psicólogos que eles se baseiam de fato em ciência, eles falam muito disso, né? Psicólogos e psiquiatras falam muito disso, de que é, quando você bloqueia ali a testosterona do corpo de meninas trans ou o estrogênio do corpo de meninos trans, né? Quando você bloqueia a puberdade em pessoas trans que se descobriram trans ainda na adolescência, você faz com que a transição dessa pessoa seja muito mais tranquila, né? Você faz com que essa pessoa ela tenha um tempo maior de decisão se ela realmente vai querer fazer aquelas intervenções, porque se depois ela simplesmente, né, chegou ali à maioridade dela, chegou aos 18 anos, ela decidir que ela não quer usar os hormônios e ela quer, enfim, viver a vida dela sem fazer uma transição de gênero, ela só para de tomar aqueles bloqueadores e a puberdade vem, né? Não tem grandes problemas. Então não tô falando de nada que seja irreversível, né? Mas também quando a pessoa, ela de fato, quando ela chega na vida adulta, ela quer dar continuidade à transição de gênero dela, faz muita diferença ela ter tido esse bloqueio de testosterona. Porque ela não teve todas aquelas características secundárias que deixariam ela com sofrimento ocasionado pela disforia. Então, por exemplo, se for uma menina trans, ela não vai ter atrofiamento das glândulas mamárias. Quer dizer, das glândulas não, ela não vai ter atrofiamento dos músculos mamários dela. Ela não vai ter uma produção maior de folículos pilosos, então ela não vai ter desenvolvimento de barba. Ela não vai ter os ossos dela crescendo muito, então ela não vai ter uma altura muito elevada. Ela não vai ter o alargamento dos ombros, ela não vai ter nenhuma dessas características sexuais secundárias que tanto atacam a disforia de meninas trans. Se for no caso de um menino trans, ele não vai ter o desenvolvimento das mamas. Ele vai ficar ali com o corpo que vai poder depois se desenvolver melhor com a testosterona. Ele não vai ter aquelas coisas que causam uma disforia grande nele, né? Ele não vai ter, por exemplo, um alargamento do quadril, uma distribuição de gordura desse tipo, né? Mas, obviamente, essa pessoa, volta a dizer, chegou na vida adulta, ela decidiu que ela não vai querer dar continuidade à transição de gênero dela e ela decidir parar de tomar os bloqueadores de puberdade, a puberdade vai vir. Se for no caso de alguém que nasceu com um pinto, por exemplo, vai ter todas essas questões aparecendo depois, vai ter barba aparecendo, vai ter os ombros ficando mais largos, vai ter o tamanho da pessoa, né? Ela vai ter crescimento também no tamanho. Se for o caso de alguém que nasceu com vagina, vai ter o desenvolvimento dos seios, vai ter a redistribuição de gordura para o quadril, vai ter todas essas coisas acontecendo no corpo dela, né? Então, assim, não é nada irreversível, mas é uma coisa que dá muita diferença na transição de gênero da pessoa. Porque tem coisas ali que depois que elas são desenvolvidas na puberdade, você só vai conseguir resolver com uma intervenção cirúrgica, é, ou então com alguma intervenção como um tratamento a laser, por exemplo, né, no caso de barba, né, e tal. E às vezes nem assim você consegue resolver, né? Então, quando a gente fala de um tratamento de bloqueio de testosterona, bloqueio de estrogênio para pessoas trans na adolescência, a gente está falando de uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. A gente está falando de evitar sofrimento dessas pessoas. A gente está falando de evitar suicídio dessas pessoas. Porque cerca de 90%, né, das pessoas trans é, já pensaram em suicídio em algum momento. E a maior parte desses pensamentos, né, de suicídio são por causa de transfobia da sociedade, por causa do preconceito que aquela pessoa vive e por causa da disforia de gênero dela, por causa dos incômodos com o corpo dela, né? E quando a gente tem essa pessoa desenvolvendo os caracteres sexuais secundários, que são desencadeados pelos cromossomos dessa pessoa, pelos cromossomos sexuais dessa pessoa, a gente tem essas duas coisas sendo mais expostas, porque vai ficar mais na cara que ela é uma pessoa trans, né? Ela não vai ter tanta passabilidade, então ela vai estar mais passível de sofrer a violência transfóbica da sociedade, e ela vai ter o corpo dela ali sofrendo todas as alterações
para algo que causa sofrimento nela. Então a gente tem essas duas coisas sendo intensificadas. Então por isso que eu digo que isso é uma forma de tentar proibir, ou melhor, é uma forma não de tentar, de fato proibir que crianças e adolescentes trans façam uma transição de gênero. Porque a gente está falando de algo ali que, nossa, que vai marginalizar muito elas, né? Tipo, é uma perda de direito muito significativa. E nos Estados Unidos, né, como eu disse, isso está sendo uma tendência lá. Nos últimos anos, a gente tem visto muitos projetos de lei anti-LGBTs sendo, pelo menos, colocados em votação lá nos Estados Unidos, né? Em vários estados dos Estados Unidos a gente está vendo isso acontecendo. Atualmente, a gente tem, né, para votação, pelo menos um projeto de lei anti-pessoas LGBTs em cada estado dos Estados Unidos, né? A gente está falando de 50 estados ali dos Estados Unidos, e em todos eles tem pelo menos um projeto de lei a ser votado que seja anti-pessoas LGBT de alguma forma. A gente teve, só nesse ano de 2022, mais de 200 projetos de lei anti-pessoas LGBT sendo apresentados lá nos Estados Unidos. E isso não é um fenômeno à toa. Isso está acontecendo porque nas últimas eleições de Congresso lá dos Estados Unidos, né, não estou falando das eleições presidenciais, mas eu estou falando das eleições que elegeram os congressistas, né, que elegeram deputados, senadores, enfim. Nas últimas eleições que a gente teve lá, a gente viu um crescimento muito grande das bancadas conservadoras nos estados, principalmente nos estados ao sul dos Estados Unidos, né? Aqueles estados ali que ficam entre as Carolinas até... Eu esqueci qual é o outro estado, mas enfim, que ficam ali entre o estado da Califórnia, que não é um estado desses, né? Que não é considerado o sul dos Estados Unidos, mas a gente vê ali desde ali aquela parte ali até as Carolinas, o que seria o sul dos Estados Unidos. E a maior parte dos congressistas eleitos nesses estados do sul dos Estados Unidos são congressistas conservadores de extrema direita e tal, né? E uma boa parte desses congressistas se elegeram justamente prometendo coisas desse tipo, né? Prometendo cercear direitos de pessoas LGBTQIAP+. E a gente precisa se preocupar muito com isso. Mesmo que a gente não more nos Estados Unidos, né? E talvez se você for uma pessoa trans aqui do Brasil, você esteja pensando o quanto que o que tá acontecendo lá é irrelevante pra cá, né? Porque, ai, sei lá, eu não moro nos Estados Unidos mesmo, então por que que eu vou me importar com isso? Você tem que se importar com isso. Porque isso diz muito também do que pode acontecer aqui no Brasil. Porque se isso for de fato uma tendência nos Estados Unidos, como ao que tudo indica, é uma tendência nos Estados Unidos, se esses tipos de lei começarem a serem aprovadas com mais vigor lá nos Estados Unidos e a gente não ter o judiciário impedindo tanto essas leis de serem aprovadas, isso tende a se expandir para o restante do mundo. Porque os Estados Unidos têm esse poder, infelizmente, no mundo de ser um país que dita como que o mundo age. Os Estados Unidos, infelizmente, eles têm esse poder porque é um país extremamente influente no restante do mundo. E extremamente influente aqui no Brasil também. Tanto que a gente vê que os Estados Unidos já interferiu muitas vezes nas políticas aqui do Brasil. A gente viu que muito do bolsonarismo cresceu à medida que o trumpismo ia crescendo nos Estados Unidos. A gente viu muito isso acontecendo. E a gente viu nas últimas eleições aqui no Brasil, nas eleições de 2018 que elegeram o Congresso, né? A gente viu também um aumento muito grande da bancada conservadora também aqui no Brasil. E a gente tem que se preocupar muito com isso. Porque se nessas eleições de 2022 a gente vê um Congresso ficando ainda mais conservador, a gente pode esperar que coisas como essas que aconteceram nos Estados Unidos venham a acontecer aqui no Brasil também. Inclusive, esse tipo de coisa só não tem acontecido aqui no Brasil porque a gente ainda tem um judiciário forte aqui no Brasil que tem impedido, que tem cerceado que esse tipo de coisa vá avançando. Mas eu tenho que lembrar para vocês também que os ministros do STF eles vão mudando ao longo do tempo, então a gente tem isso em risco também. A gente não dá para ficar sempre se apoiando ali no que o STF vai fazer, né? Tipo, o STF vai salvar a gente porque isso tem limite também. Então, nesse ano aqui no Brasil, nessas eleições de 2022, a gente tem que votar
em peso em candidatos, candidatas, candidates, enfim, que sejam pessoas progressistas. Porque não adianta a gente só votar no Lula, sabe? A gente só fazer campanha pro Lula e esquecer dos senadores e dos deputados. Porque muito do governo vai ser feito por senadores e deputados. Não só dos governos estaduais, né? Não só de leis que sejam estaduais, mas também de leis que abranjam o restante do país inteiro. Porque, né, preciso lembrar vocês que quem mais dita leis no Brasil, quem mais dita leis nos países que têm a divisão dos três poderes, é o legislativo, é justamente o Congresso, né? Então, assim, presidente, presidenta, pode promulgar leis? Pode, mas isso é um cargo que fica muito mais em cima dos deputados e senadores, porque a função de deputados e senadores é, é apresentar projetos de lei e votar projetos de lei, né? Presidente tem outras funções, que pode também fazer ali alguma lei ou outra, mas as funções de presidente é gerir o país, mas não de criar leis no país, tanto que o poder do presidente é poder executivo, não é o poder legislativo. Então, gente, por favor, votem direito nessas eleições, pesquisem bem os candidatos, não só da presidência, mas para os demais cargos também. Veja muito o que esses candidatos estão falando que vão fazer, quais são as campanhas que estão sendo feitas, quais são as promessas para vocês votarem direito, para vocês votarem em pessoas que vão lutar por nós, em pessoas que estão comprometidas com as nossas pautas, pessoas que estejam comprometidas com os nossos direitos. Porque não adianta nada você votar, por exemplo, no Lula, né, que é o candidato que a gente precisa votar nessas eleições, tá? Porque não adianta nada, sei lá, você falar, ai, não, eu não quero Lula presidente, então eu vou votar, sei lá, no Beltrano, e aí depois a gente ter Bolsonaro ganhando, né? Então a gente tem que votar em quem é tático nesse momento, tá? Tem que ser voto tático. A gente não tá numa situação onde a gente pode ficar escolhendo muito bem os candidatos. A gente tem que fazer um voto tático para esse cargo de presidência. Então, é Lula e pronto. Não importa se você não gosta do Lula. Se você quiser derrubar Bolsonaro, é Lula, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, não adianta nada você votar no Lula ali nas eleições porque você quer derrubar o Bolsonaro, mas não votar para deputados e senadores. Você anular os seus votos para deputados e senadores, ou votar em qualquer um ali que você não pesquisou, ou então votar em um político que, sei lá, não esteja dizendo que quer acabar com direitos LGBTQIAP+, mas que é de um partido que comumente vota contra direitos LGBTQIAP+. Então não adianta você fazer isso. Porque você vai estar, beleza, tirando o Bolsonaro do poder, mas você não vai estar tirando o bolsonarismo do poder. Você não vai estar tirando esse conservadorismo do poder. Você não vai estar tirando. Você não vai estar tirando essa direita reacionária do poder. Você não vai estar votando contra essas pessoas. Porque o presidente não vai poder fazer tudo sozinho. Então vocês precisam votar direito nessas eleições, gente. Isso é de extrema importância. Votem no Lula para a presidência e votem em candidatos e candidatas que sejam pessoas que estejam comprometidos com pautas progressistas para deputados e senadores. Porque a gente está vivendo uma situação realmente muito preocupante no mundo. Tá? A gente está vendo aí uma tendência no mundo de aumento de direitos LGBTQIA+, mas a gente está vendo uma tendência de crescimento de conservadorismo que é muito preocupante para a gente. Porque, por exemplo, né, nos Estados Unidos, que é o país que eu estou falando aqui nesse vídeo, a gente está vendo os direitos de pessoas LGBTQIA+, principalmente de pessoas trans, regredindo em alguns estados. Já foram dois, né? Já foi Flórida e já foi o Alabama. A gente já viu essa tentativa no Arkansas e a gente vai ver essa tentativa acontecendo em mais estados ao longo desse ano lá nos Estados Unidos. A gente vai ver isso acontecendo. Eu espero muito que lá também, nas próximas eleições para o Congresso, sejam eleitas pessoas que sejam progressistas, a gente veja uma diminuição dessas bancadas conservadoras lá, mas é preocupante, tá? O estrago já está feito, porque muitas pessoas trans que são menores de idade vão ter suas vidas negativamente impactadas de uma forma
muito absurda nesses últimos anos lá nos Estados Unidos, né? A gente tá falando de pessoas aí que perderam seus direitos. Então a gente tem que ficar preocupado com isso, tá? A gente tem que se preocupar com isso e a gente tem que ver o que tá acontecendo lá para não deixar acontecer aqui no Brasil. Então, você que tá me assistindo, vou falar mais uma vez. Vota direito, vota de forma consciente, tá? Porque a situação é de fato preocupante para o mundo inteiro. Não é só para as pessoas trans lá dos Estados Unidos, não é só para as pessoas trans do país do estado do Alabama, mas é para as pessoas trans do mundo inteiro. E assim, se você é contra políticas de pessoas trans, né, sei lá, se você for uma feminista radical, por exemplo, e você acha que tá certo isso que aconteceu no Alabama, de pessoas trans perderem os seus direitos, porque, tá errado isso, enfim, se tiver todos esses pensamentos aí transfóbicos, tenha em mente também que isso não é uma perda de direitos apenas de pessoas trans. Quer dizer, no caso dessa lei, mas a gente vê essas pessoas que fazem leis desse tipo, que votam a favor de leis desse tipo, outros pensamentos extremamente conservadores que vai te afetar também, tá? A gente tá vendo lá nos Estados Unidos, por exemplo, vários estados tentando proibir direito ao aborto. Então, assim, né? São os mesmos políticos que votam contra pessoas LGBTQIA+, que estão votando contra direitos de mulheres cisgênero quanto aos seus corpos. E são essas mesmas pessoas que votam contra direitos de pessoas com deficiência, que também votam contra direitos de pessoas negras. Porque, gente, é o pensamento conservador de um modo geral. Então, se você faz parte de alguma minoria social, você tem que se preocupar com agendas progressistas de um modo geral. Porque pessoas que são contra um grupo minoritário, na maioria das vezes elas vão ser contra vários outros grupos minoritários também. Isso costuma vir num pacote, costuma vir já na construção de pensamento e de identidade das pessoas que são conservadoras, tá? Então tenha isso em mente, tá? Não seja uma pessoa burra aí que só por você odiar um grupo você vai cegamente contra aquele grupo, porque você pode estar dando um tiro no seu próprio pé se você for de alguma outra minoria social. Então não seja uma pessoa burra não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque o que eu vejo de pessoa aí que é de grupo minoritário sendo burra porque odeia um outro grupo minoritário, nossa, é muita, viu? É muita. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não era o vídeo que eu iria fazer pra agora, né? Porque eu queria que esse vídeo de terça-feira fosse um vídeo sobre a série Heartstopper, né, da Netflix. Mas eu tive que, enfim, trazer esse vídeo aqui antes. A gente vai falar de Heartstopper na quinta-feira, né? Mas não tinha como não falar disso agora. Mas, enfim, você que está assistindo esse vídeo, você que assistiu esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha disso. Se você também tem essa mesma preocupação que eu tenho, enfim, comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. E também não se esqueça de divulgar o meu canal por aí, né? Copia esse link, sai jogando em todo canto, dá o seu like, porque assim você ajuda a disseminar aí o conteúdo de transmissão pelo YouTube. Se você puder também contribuir financeiramente para o canal se tornando membro, por favor, torne-se membro. E também, se você puder aí contribuir financeiramente para a transmissão de outras formas, como contribuindo aí com o Valeu Demais, né? Ou então me mandando um Pix também, tá ótimo, eu super aceito, tô precisando, a travesti tá necessitada. Mas também, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.